Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta edição do podcast Rio Ônibus teremos o encerramento da nossa programação especial do Maio Amarelo com um tema crucial: os acidentes de trânsito e seu impacto na demanda do sistema de saúde carioca. No Rio de Janeiro, segundo dados do Instituto de Segurança Pública na parte de trânsito, foi registrado um aumento de 20,9% no número de vítimas de acidentes de trânsito em relação ao ano de 2022. Foram mais de 22 mil pessoas feridas em colisões ou atropelamentos e, deste total, 1.341 perderam a vida. Para conversar com a gente sobre esse assunto, vamos receber hoje o ortopedista e traumatologista do INTO e doutor pela USP, doutor José Leonardo. Doutor José Leonardo, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar, para falar de um tema tão importante como o Maio Amarelo, que se a gente conseguir fazer com que tudo o que se pretende em termos de segurança viária, de redução nos acidentes de trânsito, certamente vai contribuir para diminuir o seu trabalho e de todos os profissionais aí do INTO e de todas as outras instituições aí que cuidam da questão da ortopedia, da traumatologia, tudo que é ligado aí infelizmente, a essas questões de acidente de trânsito. Então, queria lhe dar aqui, em nome da diretoria do Rio Ônibus, de nossa equipe, as boas-vindas e agradecer por sua participação. Bom dia, Paulo. Bom dia a toda a organização do podcast Rio Ônibus. Bom dia, Rio Ônibus. Um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Fico lisonjeado pelo convite. E esse tema realmente é muito importante, debater o Maio Amarelo e os acidentes de trânsito, que é super relevante na ortopedia. Então, a gente vai ter bastante assunto para comentar aqui. Vamos começar, então. Bom, considerando a sua experiência como ortopedista, traumatologista, qual é o impacto dos acidentes de trânsito na demanda do sistema de saúde hoje, especialmente numa unidade como o INTO, que é referência aqui para todo o nosso país? Olha, Paulo, os acidentes de trânsito ele têm um impacto significativo na demanda do sistema de saúde, né? Especialmente em unidades especializadas como o INTO, que é o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Então, pacientes vítimas de acidentes de trânsito geralmente apresentam lesões ortopédicas complexas, que exigem também um tratamento cirúrgico de alta complexidade e muitas das vezes uma prolongada internação, conforme a gente vai falar aqui. Então, esses casos, eles aumentam a carga sobre os recursos hospitalares, incluindo a necessidade de mais leitos, mais transfusões sanguíneas, maior uso de antibióticos e esse maior tempo de internação. Um paciente, o INTO é um instituto que ele tem a sua grande missão em tratar cirurgias eletivas, que são cirurgias ortopédicas programadas. É aquele senhorzinho que tem uma artrose no quadril, tem que fazer uma prótese de quadril. Então, ele é tudo planejado para ele fazer a cirurgia. A mesma coisa para o joelho, o paciente tem uma artrose do joelho, então ele vai ser preparado para fazer a cirurgia, faz tudo de forma agendada e existe uma fila, né? Esses pacientes eles vão para o instituto e entram para uma fila. E à medida que esses pacientes e a média de internação desses pacientes letal são de 4, a média de internação do paciente politraumatizado são de 22 dias internado. Então, ano passado, por exemplo, em 2023, a gente recebeu 894 pacientes transferidos devido a lesões graves de acidentes de trânsito, o que representa mais do que a nossa produção cirúrgica mensal. Então, o INTO em 2023 realizou 7.024 cirurgias. Então, é como se o INTO ficasse parado um mês só para tratar os acidentes de trânsito. Então, isso impacta demais na velocidade da gente conseguir atender a nossa principal missão, que é as cirurgias eletivas. Então, isso demonstra como os acidentes de trânsito podem sobrecarregar o sistema de saúde, atrasando a realização dessas cirurgias eletivas e programadas, que é a nossa grande missão, afetando a eficiência geral do atendimento do SUS e do Instituto Nacional. Então, doutor José Leonardo, quais são os tipos mais comuns de lesões ortopédicas decorrentes desses acidentes no trânsito? E como que elas afetam aí a qualidade de vida dos pacientes atendidos? Olha, Paulo, os tipos mais comuns de lesões ortopédicas decorrentes de acidente de trânsito incluem fraturas de membros inferiores e superiores, sendo as inferiores muito mais comuns. A fratura de tíbia exposta, é quando o osso se quebra e ele perfura a pele,
ela é bastante comum, tá? No acidente de trânsito, principalmente moto, né? E lesões da coluna vertebral não são tão comuns nessa frequência. E traumatismos crânioencefálicos, né? Que a gente chama isso de TCE, que muitas das vezes leva à morte no local do evento, né? E esse paciente, às vezes, não tem nem como ser tratado, né? Ele morre na hora ali. Então, essas lesões, quando associadas a graves lesões de tecidos adjacentes, que são chamados tecidos moles, frequentemente resultam em longos períodos, às vezes, de imobilização, uma reabilitação bastante extensa, e, em muitos casos, sequelas permanentes que podem comprometer a mobilidade e até a qualidade de vida desses pacientes. E a dor crônica pode acontecer, gerando perda da funcionalidade e essa necessidade de uma reabilitação praticamente contínua, impactando não apenas os pacientes, mas também na família, na sociedade em geral, devido à redução da capacidade de trabalho desse paciente, que acaba necessitando de um suporte contínuo. Sim, a gente vê, né? Eu hoje, por exemplo, venho a trabalhar, é uma coisa que eu percebo todos os dias, quando eu venho de casa para o trabalho e do trabalho para casa, que normalmente é o trajeto que eu faço assim, mais comum nos dias de semana, é raro ter um dia que eu não venha. Hoje de manhã eu vim, já tinha uma moto caída quase na esquina da minha casa, com a ambulância parada do lado e alguns veículos. Ontem, quando voltava para casa, vi 2 acidentes de moto. A gente abre o noticiário, hoje de manhã cedo, a gente fica assistindo aí o Bom Dia Rio e outros jornais assim pela TV, e o que a gente vê, olha, trânsito parado na Avenida Brasil, trânsito parado em tal lugar, e muitas vezes ó, tem um carro enguiçado, mas metade das vezes são acidentes. E quando tem os acidentes, normalmente tem motocicletas envolvidas. E a gente sabe que isso impacta muito. E aqui no Rio Ônibus, o que é que a gente tem feito? Está tentando fazer a nossa parte aí, né? Conversando com vocês para entender o que esses acidentes ocasionam, é, é, trabalhando junto aí com outras entidades que fazem a educação do trânsito, a prevenção de acidentes também. E o que nós fizemos aqui, já no ano passado, completo um ano agora, foi lançar uns adesivos que sinalizam os pontos cegos dos ônibus, para que os pedestres, ciclistas e os motociclistas, especialmente, entendam que naquele ponto em que ele se localiza, se ele está lendo aquele adesivo, aquele alerta de que é um ponto cego do ônibus, ele não está sendo visto pelo motorista. Então, é para ele ter uma preocupação aí maior. Na sua visão, isso é importante para reduzir o número de acidentes e, consequentemente, a carga sobre o serviço? Você acha que atitudes como essa, a questão do trabalho educativo que vem se fazendo também, tem ajudado nessa redução? Como é que o senhor enxerga essa situação hoje aí? O Paulo, acho isso fundamental que vocês estão fazendo. A prevenção ela é absolutamente crucial para reduzir o número de acidentes de trânsito e, por consequência, diminuir também essa carga sobre os serviços de saúde envolvidos, né? Medidas como a sinalização dos pontos cegos de veículos, elas ajudam a aumentar a conscientização dos motoristas sobre os riscos e promover uma direção mais defensiva. Sim. Então, além dessa educação e conscientização dos motoristas, motociclistas, pedestres também, sobre a importância da lei de trânsito, isso é fundamental, né? Desses acidentes que a gente falou que a gente recebe, 64% são motociclistas. E no Rio, é comum a gente observar essa desobediência das leis de trânsito. Né? Motoristas não Sim. param no sinal fechado, tanto carros quanto motos, né? Motociclistas utilizam as faixas pontilhadas como se fosse uma pista de corrida. E é muito comum, a gente até conversas informais brinca que o trânsito no Rio é quase uma selva, né? Então a gente tem que Sim. tomar até cuidado dirigindo para não ter um acidente. Então, essas práticas aumentam significativamente o risco de acidentes graves. E a implementação dessas medidas preventivas que vocês estão fazendo, além da fiscalização rigorosa, pode salvar vidas, né, e diminuir a pressão sobre o sistema de saúde. Sim, isso é importante. Numa conversa que a gente teve aqui no outro podcast com o pessoal do Observatório Nacional de Segurança Viária, que é a entidade que, a nível nacional, procura reunir essas políticas, promover esses debates, tudo isso, trabalha muito com a questão dos dados também. Uma coisa interessante foi colocada. Você imagina se todos os dias caísse um avião com 80 pessoas
no Brasil e morressem as 80 pessoas porque caiu um avião. Caiu um avião segunda-feira, caiu um terça, caiu um quarta, na quinta-feira suspenderiam todos os voos no país até verificar É o que é que está verdade. acontecendo. Estão morrendo 80 pessoas todos os dias em quedas de aviões. E no trânsito, se morre essa média, são 80 pessoas que perdem a vida no Brasil por dia no trânsito, fora os feridos que ficam um longo tempo em recuperação. Então, só na situação limite são 80 pessoas por dia. E a coisa vai se perpetuando, parece que não chama atenção, que não são 80 de uma vez. Se tiver um acidente com um trem, um ônibus que morram 80, chama atenção, mas não. É uma coisa que parece ser assim já incorporada no imaginário coletivo. É como se fosse uma coisa normal morrerem 80 pessoas por dia. Isso acontece. Quando a gente sabe que isso tudo pode ser evitado a partir da conscientização. Se cada um fizer a sua parte, respeitar as normas de trânsito, proteger o menor, né? Porque na mobilidade a gente sabe a questão de segurança viária. O maior tem que proteger o menor, então o carro tem que proteger a moto tem que proteger o pedestre, quer dizer, a gente tem que tomar esse tipo de cuidado. E o senhor colocou muito bem. Aqui no Rio de Janeiro, especialmente, as motocicletas andam como se não tivessem lei, andam pelas passarelas, sobem passarela de pedestres, descem, andam pela contramão, andam pelas calçadas. É uma coisa que a gente vê. Olha, não adianta ter o pardal, ter a sinalização, ter a advertência, se arriscam, as pessoas se arriscam, não respeitam nada. Então, isso é realmente muito grave. E, para a gente finalizar aqui, então, doutor, como médico, você convive e lida diariamente com casos graves, com óbitos relacionados aí, ao trânsito. Na sua opinião, dentro disso que eu falei também, tem solução essa problemática? Você acha que o que vem sendo feito pelas autoridades, pelas entidades envolvidas, tem condição de mudar isso? Como é que você enxerga isso? Você, como quem lida diariamente, como quem está ali atendendo o paciente, tem que conversar com as pessoas, você certamente deve ouvir as explicações. Não, aconteceu isso, eu tomei uma fechada, ou então, olha, eu andei pela contramão mesmo. Você que lida ali na situação limite, digamos que você é como se fosse um médico num campo de guerra, né? Que você diariamente tem que lidar com isso, e olha, não deve ser uma coisa fácil. Dar a má notícia, acompanhar caso a caso. Então, você que está na situação limite, quer cuidar de quem sai ferido e quem fica com sequelas para a vida toda. Que conselho você pode dar? Que orientação? O que você falaria para uma pessoa para convencê-la de, olha, não seja meu paciente? O que é que você falaria aí para a gente? Não, bacana, Paulo. Então, a gente entende, né, que essa problemática dos acidentes de trânsito, elas têm solução, né? Mas exige um esforço conjunto de todas as partes interessadas, né? As autoridades, elas têm que se envolver para criar um cenário mais seguro. E a gente acredita ali que 5 ações poderiam ser feitas para que a gente conseguisse diminuir isso, né? Em vez de ter um aumento de 20%, a gente de repente tem uma redução de 20%, né? Seria super interessante. Então, a gente acredita que a educação e a conscientização, então, campanhas educativas contínuas para motoristas, motociclistas, pedestres sobre a importância de seguir as regras de trânsito e práticas seguras, o que foi feito, por exemplo, com cigarro. Você vai para fora do país, você vai para a Europa, por exemplo, você vê que o pessoal fuma para caramba, assim, uma vez em ambiente fechado, e todo mundo fuma lá fora, assim, do país, na Europa, por exemplo. Então, a gente acha que uma campanha similar a essa, né, uma campanha de trânsito que fosse mais impactante, poderia sim ter algum efeito, né? A fiscalização mais rigorosa, se aumentar a fiscalização e até as penalidades para infração de trânsito, podem desencorajar o comportamento arriscado. E a gente cita aqui o que está acontecendo na Avenida Brasil agora, né? Eles meio que dividiram ela no meio, né? 2 pistas praticamente exclusivas para ônibus e BRT, e as outras para os carros, com vários radares na Avenida Brasil inteira. E você observa que o pessoal, apesar do trânsito ter aumentado, eu não achei que aquilo foi muito bom, Sim, mas verdade. você vê que as pessoas respeitam ali, mas porque tem radar, entendeu? Se você fez uma fiscalização mais rigorosa. Então, investir nisso também. Uma infraestrutura mais adequada, melhorar a infraestrutura viária, sinalização, faixas de pedestre mais bem demarcadas. A gente cita aquelas faixas de pedestre que são tipo um quebra-mola, assim, meio alto. Aquilo
além de você ver o carro, querendo ou não, ele vai dar uma desacelerada para passar ali. Então, você cria uma área mais segura, né? Inovações tecnológicas, hoje a gente está vendo um boom das tecnologias com inteligência artificial, que aumenta a segurança dos veículos, os sistemas alertas de ponto cego, frenagem automática de emergência. Isso é uma coisa que vai ser mais a longo prazo, mas eu acredito que pode ter algum impacto também. E o atendimento rápido e eficaz, né? Melhorar a capacidade das respostas dos serviços de emergência para atender rapidamente essas vítimas de acidentes, minimizando as complicações e as sequelas aí. Então, a gente, combinando essas medidas, a gente acha que pode reduzir significativamente o número de acidentes e das suas consequências, promovendo um trânsito mais seguro para todos nós. Então, assim, realmente, eu gostei muito da sua colocação do ordenamento dessas 5 medidas, que realmente são um bom resumo daquilo que a gente vem conversando aí, não só no Maio Amarelo, mas ao longo do ano todo, com relação a isso. Mas acho que realmente fundamental essa questão da educação, da fiscalização, da infraestrutura, é o que nós debatemos muito, geralmente com a academia, com as autoridades. A questão da inovação tecnológica você colocou muito bem, e uma coisa que a gente ainda não conversou em fórum nenhum, esse 5º item, o atendimento rápido e eficaz da questão de segurança, que realmente faz diferença, né? A pessoa ser socorrida com 10 minutos ou com meia hora pode fazer uma grande Pode salvar a diferença para vida, o né? atendimento, né? Exatamente. Sem dúvida. Então, doutor, agradeço muito aí pela sua participação no encerramento aqui da nossa programação do Maio Amarelo, já lhe dizendo que é um prazer para o Rio Ônibus aqui estar trabalhando junto com o INTO aí, né, na busca de conhecimento para a gente e de tentar ajudar vocês nesse trabalho de alguma forma. Em breve a gente deve anunciar o convênio que a gente firmou aí para tentar auxiliar você no trabalho já de reabilitação dessas pessoas, mas a gente espera colaborar muito mais, não tendo que chegar tanta gente aí no INTO para ser atendido e a gente poder dar vazão aí às cirurgias eletivas, a isso tudo que a gente vê que realmente sai prejudicado por conta desse grande número de acidentes no trânsito. Então, eu queria agradecer em nome do Rio Ônibus mais uma vez pela sua participação e pela dedicação a essa causa e à nossa população. Obrigado aí, doutor, pela participação e por tudo que vocês vêm desenvolvendo aí, o senhor pessoalmente e a instituição que o senhor representa aqui hoje. Muito obrigado. Ô, Paulo, eu que agradeço, foi uma honra e uma satisfação estar aqui com vocês, agradeço a você e a Rio Ônibus, sempre que precisarem a gente está à disposição, tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Um grande abraço, bom dia a todos. Obrigado. Aí. Então, para os nossos ouvintes, chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e para você compartilhar com quem quiser. Semana que vem estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.